aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Acho que se eu tivesse combinado com a Milka, não teria dado tão certo essa canção, tão simples, e que combina tão bem com a simplicidade de Cristo, que é o tema da minha reflexão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Querido Deus, continua a falar, Senhor, conosco. Tu nos trouxeste à tua casa para isso. Queremos ouvir a tua voz agora de forma clara. Queremos que tu nos desafies com a simplicidade do Senhor Jesus e do seu Evangelho. Desafia-nos, Senhor, a andar contigo e fazer a tua vontade. Assim clamamos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse hoje pela manhã, eu quero falar com os irmãos sobre a simplicidade do Senhor Jesus e a simplicidade do seu maravilhoso Evangelho. O apóstolo Paulo estava preocupado aqui, justamente com essa questão. Ele se preocupava dos crentes da igreja de Corinto se afastarem da simplicidade e pureza devidas a Cristo, como ele diz aqui nesse texto. Fato é, queridos, que o Senhor Jesus veio entre nós como um homem absolutamente simples. O Senhor Jesus veio até nós para simplificar tudo na nossa vida. Ele veio para isso. Jesus foi muito simples, nos apresentando o caminho da salvação, através da fé. É Jesus que disse: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para um monte, passa daqui para o outro lado, e ele passa. Jesus simplificou isto. Jesus foi muito simples, nos ensinando um novo jeito de orar. Jesus disse: olha, quando você for orar, não fica como os fariseus, não faz como os fariseus fazem, orações longas, orando para que os outros escutem, mudando o tom de voz. Não. Ore assim: Pai nosso que estais no céu. Jesus simplificou o nosso jeito de orar. E ele não instituiu aqui uma reza, não. Um código de princípios, se observados, aprenderemos muito sobre como orar eficazmente. Jesus veio, queridos, e simplificou o nosso relacionamento com Deus, através de quem? Dele mesmo, e não através de centenas, mais de 500 mandamentos, extraídos da lei mosaica. Jesus simplificou o relacionamento do homem com Deus através dele.
De fato e de verdade, queridos, o Senhor Jesus é simples. E no mundo complexo em que vivemos, esse mundo estranho em que nós vivemos, a simplicidade do Senhor Jesus deveria ser para nós fonte de graça, de refrigério. Deveríamos, por causa da simplicidade do Senhor Jesus e do seu Evangelho, experimentarmos graça e refrigério nas nossas vidas. Eu estou, meus queridos, absolutamente convencido de que na simplicidade da vida do Senhor Jesus e do seu Evangelho está o segredo da vida em abundância. Parece um paradoxo, né? Parece um paradoxo, mas não é. É na simplicidade, é pela simplicidade que a gente experimenta vida de qualidade. Ficam tentando inventar a roda aí, ficam tentando inventar tanta coisa, mas é na simplicidade do Senhor Jesus e do seu Evangelho que nós nos tornamos pessoas mais felizes, com vida mais abundante. E aqui, queridos, vale ressaltar algo muitíssimo importante, que às vezes muitas pessoas fazem confusão. Ser simples não quer dizer ser simplório ou ser simplista. Quer ver? Eu fiz questão de olhar no dicionário. Veja o que o dicionário fala a respeito disso. Ser simples, ser simples é buscar a simplicidade no processo e nas ideias. Já ser simplista ou simplório é adotar uma abordagem superficial e rasa na solução de problemas, sem considerar a complexidade do contexto ou as nuances do problema em questão. Então, estamos falando de um Jesus simples, e não de um Jesus simplista ou simplório. Dizer que o Senhor Jesus foi um homem simples, queridos, é dizer que ele foi um homem sem dissimulação. Ele foi um homem sem hipocrisia. Ele foi um homem sem cera. Da onde vem a palavra sincero? Ele foi um homem sem duplicidade de sentido ou de intenções. E todas essas qualidades estão associadas à simplicidade, à pureza e à verdade. O Senhor Jesus, na sua simplicidade, Ele era o que Ele é. Ele era o que Ele é. Jamais o Senhor Jesus chegava perto de alguém numa roda com uma intenção diferente da que Ele estava mostrando na aparência, ou que Ele estava verbalizando. É muito importante sabermos disso com o Senhor Jesus e procurarmos aprender disso com o Senhor Jesus. Homem simples na postura, no pensamento, no verbalizar as coisas do seu coração. O Senhor Jesus é simples e puro e nada é distorcido nele ou em sua gloriosa mensagem. Nada no Senhor Jesus está oculto, nada está nebuloso, nada está distorcido. Pelo contrário, o Senhor Jesus é a luz, o Senhor Jesus é a verdade. Como é bom relacionar com alguém assim. Interessante é que o Senhor Jesus nos chama a sermos simples como Ele, prezados. O Senhor Jesus nos chama, na palavra, a sermos simples como as pombas. Simples e graciosos como as crianças. O Senhor Jesus nos chama à simplicidade e à ingenuidade das crianças.
Contudo, infelizmente, nós vivemos em um mundo onde tudo é complexo e distorcido. Tudo é muito diferente do que o Senhor Jesus foi, do que o Senhor Jesus propõe para nós. A ciência e tecnologia estão cada vez mais avançadas. As leis e os regulamentos fecham o cerco sobre tudo, já perceberam? Sobre tudo. Mas, e as relações humanas? Como estão as relações humanas? Pais e filhos estão se digladiando. Maridos e esposas não se entendem mais. Irmãos na igreja muitas vezes agem como inimigos. O que está nos faltando? O que está nos faltando? Sem dúvida nenhuma, prezados, está nos faltando viver de acordo com a simplicidade do Senhor Jesus e do seu Evangelho. Nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus, somos salvos por Ele, mas na prática, muitas vezes, não temos conseguido viver como Ele viveu, porque está faltando em nós o jeito simples de viver dele. Precisamos do jeito simples de Cristo, daquela simplicidade sem desvio, sem astúcia, sem dissimulação. Precisamos de uma vida simples, que seja cheia de justiça, de graça e de verdade. Não deveria existir em nosso meio um falar algo aqui e falar outra coisa ali. Não deveria ser assim. Nós deveríamos perambular por aí nas nossas relações humanas, nas nossas relações, especialmente entre os nossos irmãos, e o que falarmos aqui, falarmos ali, falarmos acolá. E para sermos assim, basta sermos simples, basta pautarmos as nossas vidas na maneira como o Senhor Jesus pautou. Querido, querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se a sua vida está complicada e cheia de turbulências, e por que não dizer cheia de tribulações, então essa mensagem é para você. Deus quer simplificar seu coração e sua vida. Ele pode modificar, simplificar as situações mais complexas em que você está vivendo, nas coisas travadas, e isso a partir do seu próprio coração mesmo. Jesus quer nos tornar simples, com a mesma simplicidade que caracterizou toda a existência dele. Por isso, nessa noite, eu quero trazer algumas coisas para nós sobre esse Jesus simples e seu Evangelho poderoso para salvar e também muito simples, que, se observarmos, poderão dar um novo sentido nas nossas vidas. Então, primeiramente, o que eu quero trazer para nós nesta noite é que precisamos nos lembrar constantemente disto. O nosso Salvador foi um homem muito simples. As obras e os caminhos do Senhor Jesus são caracterizados pela perfeita simplicidade. Eles não podem ser melhorados. Tudo que o Senhor Jesus fez foi perfeito
e foi muito simples. Lembro de um professor que eu tive, e às vezes eu gosto de ficar pensando se depois daquele professor o Senhor Jesus entrasse na sala. Porque eu tive um professor que ele tentava todas as vezes inventar a roda. Ele trazia um excesso de palavras em grego, em hebraico, frases de efeito de grandes filósofos. E eu fico imaginando o Senhor Jesus, depois daquela aula, chegando e dizendo assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Importa-vos nascer de novo. Não se coloca uma lamparina debaixo da cama. Coisas simples, ditas pelo Deus encarnado. Então, perfeição e simplicidade andam de mãos dadas. O Senhor Jesus, queridos, jamais precisou provar qualquer coisa para alguém, por um motivo muito simples: quem é, sabe que é. Por isso, ele levava essa vida simples. Perceberam que o Senhor Jesus, ele nunca quis provar nada para ninguém. Ele nunca reclamou para si atenções de divindade. Ele passou por situações em que ele podia dar ordens e legião de anjos poderiam aparecer imediatamente. Sem nunca ter sido simplista ou simplório, o Senhor Jesus nunca escondeu nada de ninguém, porque não há nada impuro, não há nada corrupto, não há nada fraudulento na pessoa do Senhor Jesus. Quando andamos na simplicidade do Senhor Jesus, na verdade do Senhor Jesus, nós não precisamos temer entregar um celular para alguém, nós não precisamos temer escrever no canhoto. Hoje não usa mais cheques, né? Mas eu tive um amigo que ele escrevia nos canhotos do cheque, ele escrevia em código. Em código. Acho que já contei aqui, tive um amigo, um piloto de avião, que ele chegava de viagens e trazia, se ele comprava uma bonequinha, ele comprava 5 bonecas iguais, porque eles que preferia fazer assim para não se enganar, não sabe o que deu para uma namorada, o que deu para uma outra namorada, o que deu, né? Pessoas que acabam levando uma vida muito complicada, porque não conseguem levar uma vida simples de andar na verdade e em justiça, como o Senhor Jesus andou. O Senhor Jesus, querido, sempre fez questão de abrir seu coração sem hipocrisia, sem artifícios, com toda a transparência. Toda a vida do Senhor Jesus, da cidade de Belém, onde ele nasceu, até ao Gólgota, foi marcado por uma simplicidade impressionante. Eu cheguei a chorar aqui, comentei com o pastor Ivaldo, aquela nossa amiga,
senhorinha que entrou aqui, porque eu, pensando nesta reflexão que eu tinha preparado, e fiquei emocionado, porque me doeu, sabe, Thalita? Eu fiquei pensando, se fosse Jesus aqui, Jesus não tiraria essa mulher daqui, não tiraria. Me senti tão fraco, impotente e com raiva de mim mesmo. E fizemos o que é certo. Demos um jeitinho de tirá-la daqui, porque ela poderia atrapalhar todo um culto. Mas com o Senhor Jesus isso não aconteceria. E Ele nos deu autoridade sobre isso. Ele nos deu capacidade e poder para agirmos como Ele. Embora não o façamos. E eu chamo toda a responsabilidade desse momento aqui para mim. Que nesse momento sou o líder maior da igreja. Mas me dói o coração. Jesus veio entre nós nas condições, do jeito mais simples. Porque, preparando essa reflexão, fiquei pensando assim, como que o Senhor Jesus poderia ter vindo ao mundo, né? Se fosse baseado em algumas igrejas por aí, o Senhor Jesus, a entrada triunfal dele, naquela época não tinha Ferrari, mas tinha cavalo árabe. E olha gente, quem já viu um cavalo árabe, vai ficar em dúvida se adquire, se tiver dinheiro, né? Se compra o cavalo ou se compra uma Ferrari. Porque um cavalo árabe é uma coisa de doido. Ele é enorme, ele é muito grande, ele é muito bonito, ele marcha de uma maneira que as pessoas que estão no lombo dele não sentem. A ciência já colocou sensores nas patas desses cavalos para entenderem como que eles conseguem imprimir uma marcha sem que o cavaleiro não sinta. Então Jesus viria num cavalo árabe, numa armadura incrível, todo cheio de breguesso, né? Mas Jesus vem na condição mais simples. Ele nasce numa manjedoura entre os animais. Ele nasce numa família pobre, de uma aldeia que era tão inexpressiva que era ridicularizada. De Nazaré pode vir alguma coisa importante? Sim, queridos, o nascimento do nosso Salvador Jesus foi marcado pela simplicidade, sua vida foi uma demonstração disso. Ele viveu como um homem simples, ele era o homem de Nazaré. Mais do que isso, o Senhor Jesus veio para ser servo dos homens. Ele caminhou no meio dos homens, a fim de encontrá-los, a fim de aliviar os seus fardos, a fim de tirar as suas tristezas. O Senhor Jesus veio buscar e salvar os perdidos. E morreu como o mais simples dos homens. Foi pendurado numa cruz. O Senhor Jesus ficou nu, exposto ao olhar de reprovação de todas as pessoas que passavam por ali. E assim ele permaneceu simples e puro até o seu último suspiro. Ainda conseguiu dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo, Pai.
E não podemos esquecer que esse Senhor Jesus era o próprio Deus. O Deus que deixou a sua glória e veio na terra em carne para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. E qual a mensagem que Ele nos deixa? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O Senhor Jesus, em sua maravilhosa simplicidade, cheio de graça, perdão, cheio de amor, cheio de reconciliação, Ele também vai dizer: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tema da minha reflexão, no lindo culto que tivemos quinta-feira, dos homens de honra, lá na casa do Joares. Gostei tanto daquele culto, Eliano. Achei tão bom abraçar aquelas pessoas ali. Saber que muitos não estavam ali, mas estavam nos ouvindo. Nos ouvindo. Foi um culto simples. Quem crê nesta palavra, de todo o coração, será salvo, terá os pecados perdoados. Jesus será capaz de, ao homem que crê, Jesus será capaz de simplificar toda a vida daquela pessoa através da salvação que somente Ele pode dar ao pecador. Por isso que o Senhor Jesus abala qualquer estrutura. Não é porque ele demonstra poder aos olhos dos homens. É que Ele é o poder. Na simplicidade da sua vida, Ele é o poder e age com poder. E opera poderosamente. É tanto que demônios ficam enfurecidos por onde o Senhor Jesus passa. Que temos nós contigo? Homenzinho. E quando você for pensar no Senhor Jesus, humanamente falando, não pensa no Senhor Jesus com uma túnica belíssima, não. Pensa no Senhor Jesus como um homem muito simples. Quanto mais simples você pensar sobre o Senhor Jesus, se você quiser visualizá-lo, quanto mais simples você pensar sobre Ele, mais haverá empatia, mais haverá desejo de você de se aproximar dEle e conhecê-lo melhor. Mas em segundo lugar, são só 2 pontos, viu, irmãos? Podem ficar tranquilos. Em segundo lugar, precisamos nos lembrar constantemente. Primeiro, precisamos nos lembrar constantemente que Jesus é simples. Em segundo lugar, precisamos nos lembrar constantemente que Jesus é simples e quer que sejamos também. Ele quer. Ele quer. Jesus quer que sejamos simples como Ele. Jesus não nos quer a gente achando que é alguma coisa. Somos nada, irmãos. Aliás, a simplicidade em nós cairia muito bem, porque nós somos como trapo de imundície. Precisamos nos lembrar constantemente que Jesus é simples e que Ele quer que sejamos simples também. No texto que nós lemos no início, o apóstolo Paulo nos convida a não nos afastarmos da simplicidade em relação a Cristo. Vou ler de novo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo.
Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente o tolerais. Veja essa versão aqui, ó. E agora receio que, assim como a serpente seduziu Eva com sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo. Tenho a impressão de que, se alguém aparecer pregando um Jesus diferente do que nós pregamos, em espírito e em mensagem, vocês irão aceitá-lo sem problemas. Uma versão bem contemporânea, mas que nos ajuda a entender o que o apóstolo Paulo queria que a igreja de Corinto entendesse e, por tabela, que nós entendêssemos. O fato, queridos, é que se não nos cuidarmos, poderemos deixar de lado a simplicidade do Senhor Jesus e do seu Evangelho e partir para outros lugares que definitivamente Deus não está. Se a gente não se cuidar, a gente deixa a simplicidade de Jesus e o seu Evangelho e vai para lugares mais complexos, mas que Jesus não está. Tem muita gente, queridos, buscando coisas mais complexas, mais misteriosas, e não querem ser alcançadas com a clareza e simplicidade de Cristo e do seu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. É por isso que igrejas muito bem arrumadas, igrejas contemporâneas, igrejas com paredes incrementadas, para não dizer outra coisa, igrejas com fumaça para tudo quanto é lado, e pregações. Hoje eu comecei a falar na minha sala de EBD sobre o inferno, sobre a visão bíblica do inferno. Por quê? Porque tem bons pregadores aí querendo passar uma mensagem de que o inferno não existe, ou que um Deus amoroso jamais vai enviar alguém para o inferno. E hoje nós pegamos pesado mesmo, pegamos fundo nesse assunto. O apóstolo Paulo deixou isso aqui muitíssimo claro. A verdade, meus queridos irmãos, é que a falta de simplicidade em relação a Cristo nos expõe a muitos tipos de sedução. Há uns 30 anos atrás, eu li um livro, eu quero relê-lo, que fez uma diferença enorme na minha vida, do MacArthur, que é a sedução do cristianismo. Que coisa incrível, o cristianismo hoje, ele não está alcançando e transformando vidas, não. As pessoas estão sendo seduzidas por um evangelho ao gosto do freguês. Deixar a simplicidade do genuíno evangelho é se expor a muitas seduções. Paulo aqui nos diz que seremos assediados. Está no texto. Ele nos diz que seremos assediados com propostas sobre um outro Jesus, sobre um outro Evangelho e sobre um outro Espírito Santo, mais poderoso, mais glorioso. E não é sem motivo que o anticristo virá e será muitíssimo bem recebido por muita gente, porque ele vem fazendo prodígios, coisas espetaculares, impressionantes, e muitos vão dizer: este é o nosso Salvador, este é aquele que vai nos livrar de todas as mazelas. Paulo fala claramente que a igreja será assediada por um outro Jesus, um outro Evangelho. Já pensou? Um outro Espírito Santo, mais poderoso, diriam alguns. E isso vem ao encontro
Sabe do que, irmãos? Daqueles arrepios que muitos crentes ficam querendo sentir. Eu já ouvi pessoas saindo da igreja dizendo: eu não ando me arrepiando. Tem muito crente que não está arrepiando e sai da igreja. Sabe por quê? Sai da igreja e sabe por que não está sentindo arrepio? Porque o Evangelho do Senhor Jesus, puro e simples, o Evangelho genuíno, ele não causa arrepio em ninguém. Ele incomoda. Ele abala estruturas. E tem gente que não suporta. Tem gente que não suporta. Uma pergunta importante. Você sabe por que nós não temos tantas decisões em nossos cultos aqui na Ibecor? Já percebeu isso? Nós temos muito poucas decisões na nossa Ibecor. Tem gente que atribuiria: é pecado. Se Deus fosse levar em conta pecado de uma igreja, de pecado de pessoas, tadinha da igreja, coitada da igreja. Mas um dos motivos por que não temos muitas decisões em nossos cultos, eu não tenho dúvida nenhuma em te dizer, é porque nós não exploramos os sentimentos e as emoções dos nossos ouvintes. Irmãos, eu não sei o pastor Ivaldo, mas eu acho que eu sei também. Mas olha, eu saberia abrir uma igreja aqui no bairro do Cordeiro e com 2, 3 anos ter uma igreja de 1.500 membros. Eu saberia como fazer. Eu saberia. Eu tenho oratória para isso. Mas eu prefiro morrer do que mudar um evangelho para benefício próprio. Usar o evangelho para seduzir pessoas. E aí, como nós não exploramos sentimentos e emoções em nossos cultos, muitas pessoas acabam indo para outros apriscos, em busca de coisas mais misteriosas, em busca do poder. Eu acho até que eu deveria pregar um pouco diferente, mas aí é questão de temperamento, é o jeito de eu pregar. Mas tem muita gente que então vai para outros apriscos, e Paulo adverte sobre isso. Interessante, irmãos, que essas coisas, esses assédios que Paulo aqui está preocupado, eles não surgem para nós assim, escancaradamente, não. Eles não chegam escancarados para nós, não. Esses assédios surgem muitas vezes em pensamentos, em palavras, tipo: será que Deus realmente disse isso? A duvidazinha. Surge com frases: vocês não vão morrer eternamente, vocês são como deuses, está lá nas Escrituras. Vem como: você é filho do rei, você é filho do rei. E aí, enquanto está tudo dando certo para o filho do rei, lá em outro aprisco, está tudo dando certo para ele lá, ele é o filho do rei e as coisas estão encaminhando bem para ele. Mas na primeira vez que ele sentir que, o filho do rei está empobrecendo, o filho do rei ficou doente, o filho do rei teve uma perseguição, o filho do rei, aí essa pessoa já não permanece.
e muitos abandonam a fé. Surgem com frases assim: você será mais próspero, mais poderoso, mais inspirado. Esses assédios surgem para nós, tipo assim, não é bem assim. Não, isso não é bem assim. Líderes carismáticos que dizem, não, isso não é bem assim. A Bíblia é cheia de simbolismos. O inferno é simbólico. Aparecem esses assédios também para nós no famoso Deus me disse, Deus me revelou. Você vai contradizer um pastor que diz para você que Deus revela coisas para ele? Você não vai. Agradeça a vida dos seus pastores que não usam desses subterfúgios, viu? Lembre de agradecer, porque tem muitos aí usando desses subterfúgios. Deus me revelou isto. Ao invés de dizerem, Deus disse em sua palavra. Um dia alguém chegou para mim, pastor Hélio, e aí? Não tem profeta hoje? Tem. Tem. Tem profeta hoje. O profeta de hoje é qualquer pessoa que fala em nome de Deus, usando a palavra de Deus. Esse é o profeta do Senhor. Esse é o profeta do Senhor. É assim que os pensamentos começam então a nos corromper e começamos a perder a simplicidade para com Cristo. Por isso Paulo nos advertiu num outro momento, escrevendo ao seu discípulo Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tem muito crente buscando fábulas, coisas espetaculosas, misteriosas, coisas... É tanto, irmãos, que é muito fácil ver sobre isso. Você, mesmo em nossas igrejas, você faz uma comparação entre alguém que pregou uma mensagem bíblica e alguém que deu testemunho. Aqueles. As pessoas ficam como que, elas ficam assim, extasiadas com testemunhos. Testemunho é muito bom, mas nós precisamos ser alimentados na palavra. Temos que ter muito cuidado com as palavras, então, que coçam os nossos ouvidos, com as coisas que deslumbram os nossos olhos, com aquilo que mexe com a nossa vaidade pessoal. Já disse aqui e torno a repetir. Deveríamos, todas as vezes, depois de um culto, depois de uma pregação em nossa igreja, deveríamos voltar para casa muito incomodados. Muito incomodados. E partindo para finalizar, irmãos, vocês se lembram do motivo que levou Eva a pecar? Lembram? E Paulo cita Eva aqui. Interessante, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Queridos, Adão e Eva, eles eram simples entre eles mesmos, eles eram simples um para com o outro, eles eram simples na vida que levavam, eles eram simples no relacionamento com Deus, mas veio a serpente e diz: sabe por que Deus não quer que você coma dessa árvore? Porque o dia que você comer, você vai ser tão sábio como Deus é, você vai ter todo o conhecimento que Deus tem, e Ele não quer que você tenha esse conhecimento.
E Eva, então, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, árvore boa para tirá-la da simplicidade da vida que ela levava, comeu e deu ao marido. O que a serpente fez? Propôs para a mulher, para Eva, algo aparentemente melhor. Oh, Senhor, que absurdo que Eva fez. Porque quando a serpente propõe isso para ela, ela devia dizer assim: meu filho não, o capeta, o serpente, o que você está me propondo de ser igual a Deus, você chegou tarde, eu já sou. A palavra de Deus vai dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem já tinha todo o conhecimento que precisava e receberia muito mais conhecimento ainda. Deus iria instruí-los muito mais na simplicidade das coisas de Deus. Talvez você esteja pensando aí: minha vida está tão longe de ser simples. Pelo contrário, da minha família ao meu trabalho, tudo é muito complicado. Minha vida está complicada. Relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, relacionamento na igreja. Minha vida está travada, está complexa demais, está. Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer destravar tudo. Deus quer descomplicar. Deus quer simplificar a sua vida. Deus quer te alcançar seu coração, de tal maneira que você tenha prazer na vida simples com Ele. Ele pode simplificar as situações mais complicadas que você encontra. A simplicidade do Senhor Jesus, queridos, é o poder dele, é o poder que ele tem para purificar corações que foram completamente deformados pelo pecado. Na simplicidade do Senhor Jesus, Ele renova os laços familiares, laços que foram corrompidos por desconfianças, por amarguras, por decepções. Tudo fruto das amarras do pecado. Por isso Ele nos diz para sermos simples como pombas. E tem uma coisa interessante, né? Tudo se encaixa tão bem na palavra de Deus. Jesus manda que sejamos simples como as pombas. E a pomba, uma pomba representando o Espírito Santo no batismo do Senhor Jesus, desce sobre ele. Por que será, hein? Eu acho que é para nos mostrar, dentre outras coisas, que a simplicidade do Senhor Jesus não é uma fraqueza. Jamais foi uma fraqueza, mas uma força incrível, maravilhosa, de renovação, de transformação na nossa vida, na vida da nossa família e no ambiente onde nós vivemos. Por isso, a simplicidade do Senhor Jesus é tudo que precisamos. O simples evangelho do Senhor Jesus, que é o poder de Deus para a salvação, é tudo que precisamos. E o que falta para isso acontecer? Fé. Fé. Para que sejamos salvos, nós e a nossa casa. Fé. Você quer exercitar a sua fé em Jesus agora?
Primeiro eu quero perguntar para você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Você quer esse Jesus simples para você? Você quer o seu Evangelho poderoso para salvar para você? Você quer exercitar a sua fé agora? Se você quer, levanta uma de suas mãos. Entregando sua vida para o Senhor Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não fez isso. Se você ainda não fez isso, se você ainda não depositou a sua confiança na pessoa de Jesus, você quer fazer isso agora? Exercite sua fé. Creia que Ele te trouxe aqui nessa noite. E se você não é um salvo, Ele quer te salvar. É o seu caso? Levante sua mão. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, quer fazer isso agora? Ok. Agora, é com você que eu quero falar, meu irmão, minha irmã. Você está precisando voltar para os rudimentos antigos? Para a fé simples que te salvou? Você está precisando que isso aconteça com você? Você está precisando desse renovo? Eu gostaria que você ficasse de pé. Se tudo que você ouviu mexeu com você, eu queria te dar a oportunidade, fica de pé. Para Deus fazer, amém. Para Deus fazer, te levar para esse lugar maravilhoso da simplicidade do Senhor Jesus, do seu Evangelho maravilhoso, que mexe conosco, que nos transforma, que nos renova, que nos faz proclamar, amém. Você quer que o Senhor Jesus descomplique o que você complicou com as suas próprias mãos? Fica de pé. Amém. 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 Eu sei que precisa coragem, mas Deus honra, Deus é capaz de fazer uma obra maravilhosa. Às vezes nós nos acostumamos tanto com a nossa salvação e nos esquecemos da vida abundante que o Senhor Jesus prometeu para nós. Isso não tem nada a ver com material, ou pode ter também, mas isso tem a ver com uma vida de fato e de verdade, com o Jesus simples, todo-poderoso e com seu Evangelho incrível e maravilhoso. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, longe de desistir de nós, Tu és um Deus que faz questão de ter conosco um relacionamento incrível. O Senhor, na sua simplicidade, ó Deus, o Senhor se revela, o Senhor mostra que se importa conosco, o Senhor nos mostra que sim, há uma vida que o Senhor tem para nós, e nos lembra disso, nos lembrou disso nessa noite. Obrigado, Senhor, porque eu estou certo que o Senhor é quem efetuou o querer nestes queridos que se levantaram e o realizar.
tu vais, eu sei que vai. Tu vais fazer a obra que estes queridos desejam. E eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe.